Câmara, Campinas. Estamos ao vivo direto da Câmara Municipal de Campinas para a transmissão da palestra O Papel do Legislativo, Executivo, Direitos e Deveres do Cidadão, ministrada pelo professor Renato Delova. Alô? Boa tarde. Em nome do vereador Tico Costa, quero agradecer a presença de todos. É um prazer muito grande recebê-los nessa terça-feira. Quero explicar um pouquinho sobre esse evento e o porquê que ele foi criado, tá? Nós, da equipe Tico Costa, no nosso trabalho nas ruas, no desenvolver do nosso trabalho, nós estamos observando que a população tem uma dificuldade muito grande em saber realmente o papel do legislativo, do executivo e até mesmo dos direitos do próprio cidadão. E, vendo o nosso problema, falamos para o nosso vereador, que prontamente já teve a ideia de convidar o professor Dr. Renato Delova, que veio hoje enriquecer a nossa tarde com a sua palestra. Quero pedir para compor a mesa o nosso professor Roberto Delfino Júnior, por favor, é diretor da Elecamp. Doutora Adriana Troitino Fernandes, para compor a mesa. E o nosso ilustríssimo professor Dr. Renato Delova. Estarmos mais uma vez reunidos aqui. Tico mostra que não é só vereador dentro da Câmara Municipal de Campinas, mas ele é vereador fora também, atuante, buscando problema da população e com seus assessores trazendo aqui, né, informações que é de grande relevância. Professor Renato Delova, é um prazer tê-lo aqui. Eu cumprimento, professora, eu cumprimento também em nome do presidente Rafa Zimbaldi, que é o presidente dessa casa, que faz questão que essas coisas aconteçam periodicamente na Câmara. Não deixa isso esfriar. Nós temos de trazer sempre mais e mais informações. Eu sei que tem bastante universitários aqui que gostariam de enriquecer seu conhecimento. Lembram-se vocês, eu como diretor da Escola do Legislativo, junto com a equipe do vereador Tico Costa, nós vamos estar certificando vocês, porque essas palestras, né, vão ajudá-los curricularmente. Vai trazer um grande ganho para vocês. Não só tem essas, procuram acessar o site da Elecamp e verificarem quantas palestras nós temos, quantos cursos nós temos que vêm enriquecer o seu currículo, né? Eu gostaria de agradecer e pedir perdão para o senhor, para a senhora, o tumulto que está hoje. Hoje nós tivemos audiência pública, uma audiência pública muito longa, né? Uma audiência pública bastante calorosa. Estamos com uma outra no plenário, nós estamos com outro evento no plenário grande, né? Então, qualquer incidente, professor, nos desculpe, viu? Mas eu posso dizer que é um grande prazer ter vocês aqui, né? Passando esse conhecimento, né? Porque quem passa conhecimento são só os grandes. Os pequenos não gostam de passar aqui conhecimento. Não estou falando grande de tamanho, não. É grande de coração, viu?
e de capacidade. Então, professor, muito obrigado, professor, de estarem aqui, né? E eu vou devolver a palavra e vou pedir também, logo em seguida, a palavra de vocês, de me ausentar, que eu tenho de encerrar o outro evento que está acontecendo aqui do lado. Tá bom? Eu passo a palavra para você novamente. E devolvo para você. Muito obrigada, professor Beto. Com a palavra agora, Adriana. Aqui, Boa tarde a todos. Meu nome é Adriana, sou advogada. Sou membro da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil. Sou advogada do Sindicato dos Publicitários do Estado de São Paulo. Faço as homologações e sou membro do Departamento Jurídico. E também faço parte de alguns órgãos de arbitragem, né? Não sei se tem algum estudante de direito aqui que sabe o que é. Fui convidada para compor a mesa e vou debater com o professor Renato as questões do Legislativo e do Executivo e Judiciário. Boa tarde. Com a palavra, nosso ilustríssimo professor Dr. Renato Delova. Boa tarde a todos. Obrigado, primeiramente, a Raquel pelo convite formulado, de toda a equipe do vereador Tico Costa, que nos deu essa oportunidade. A Raquel, desde o começo, ela foi bastante gentil, até bem antes, né, do convite dessa palestra aqui, mesmo porque nos encontramos em outros momentos, e acabou organizando esse evento com bastante carinho. Ficava me cobrando todos os dias para eu poder entregar logo os meus dados ou qualquer outro tema, para ela poder dar continuidade. E o evento é um sucesso pela presença de todos vocês aqui, também pela presença do professor Roberto, que nos deu esse amparo, até poder depois, mais tarde, certificar todos os participantes, os alunos todos, e também por compor a mesa aqui, pelo menos no início, né? Muito obrigado pela sua presença. Doutora Adriana também, que é uma grande surpresa, está comigo aqui. Pelo menos eu não vou ficar sozinho. Fica a doutora Adriana comigo. Além da advogada que acha interessante, que faz parte da Comissão de Direitos Humanos, né? E nós discutimos no último ano muitas coisas atinentes aos direitos humanos, especialmente da mulher, né? E mais do que a discussão, foi justamente a possibilidade de viabilizar políticas que possam proteger efetivamente a mulher. No dia de hoje, o tema é outro, mas ele não foge das tentativas de políticas para tentar viabilizar outros programas. Também agradeço a todos os presentes, aos meus queridos alunos que me prestigiam aqui, prestigiam toda a mesa, da Universidade Anhanguera, Croton, aqui na Unidade Taquaral. Nós temos alunos de direito aqui do primeiro ano, do último ano, né? Do meio do curso também tem. E quem não é do curso de direito, deve ser de outro também, todos sejam bem-vindos, né? Fico bastante feliz com a presença de todos vocês e espero poder colaborar com os senhores de uma maneira bem despojada, mais distante daquelas questões formais, que mais atrapalham do que viabilizam a compreensão de temas como esses aqui, ligados à ciência política. Muito bem. Então, o tema de hoje se refere aos direitos, deveres, obrigações dos vereadores, mas é bem desconfortável para mim é mais fácil falar de direitos do que de deveres dos edis, especialmente na casa deles, né? Nessa casa legislativa, que também é nossa, né? Por isso nós estamos todos aqui hoje. Por outro lado, o que passa a ser mais complicado é que, após verificar quais são os direitos dos vereadores, a participação deles em relação ao bem-estar social, como é que a ciência política, o que é exatamente a ciência política, como ela colaboraria para a gente poder compreender esses direitos todos, esses deveres todos, e compreender exatamente o que se pode cobrar de um vereador e o que não se pode cobrar de um vereador, né? Inicialmente, as atividades do vereador, ela normalmente ocorre dentro da Câmara, né, na atividade técnica que nós conhecemos. Mas, de maneira primária, originária,
A relação do vereador é ligada à comunidade. É a primeira relação e a última relação no nível de todos os poderes, né? O vereador está sempre muito mais ligado, muito mais próximo às necessidades municipais, que não deixam de ser menos ou mais importantes do que aquelas discutidas em âmbito estadual, efetivamente na Assembleia, ou no âmbito federal, ou no âmbito nacional, que é diferente de federal, mas não existe uma maior ou menor importância. O fato é que a vereança, né, a atividade da vereança, ela é uma atividade delicada por um único motivo. Porque aqueles que são representados, né, pelos edis, pelos vereadores, nem sempre compreendem qual é o avanço, qual o alcance da atividade do vereador e acaba cobrando coisa dele que ou está fora da lei, né, e acaba deixando de reconhecer outras atividades que ele acaba desenvolvendo. E, às vezes, a população pode colaborar de uma maneira de não cobrar uma coisa que não conhece, mas cobrar outras coisas, né? Se vincular a outros organismos sociais e de controle social, para que possa colaborar com os vereadores aqui da casa. A Câmara Municipal ela foi criada, na verdade, em 1500, os primórdios de 1500, né? Especialmente quando São Vicente é aquela praia aqui do litoral que todo mundo conhece, né? Quando São Vicente foi elevado a um nível de vila, né? Esse nível de vila acabou dando um status diferente, em que municípios que tinham esse status, essa ideia de vila, poderiam possuir uma ideia de Câmara, um espaço de Câmara, para poder discutir questões atinentes às necessidades sociais, né? Aos interesses sociais. Alguém pode perguntar, mas aqueles espaços, aqueles territórios onde não tinham o status de vila e que, de repente, queriam atuar de alguma maneira, ficavam ao léu? Não. Eram governadas pelos bons homens, né? Os bons espíritos, os bons homens, mas que tinham até poder de polícia e poder judicial. O que não sei se é difícil, né? Se melhora ou piora essa situação. Então, o vereador, na Câmara, inicialmente, só atuando na Câmara, ele tem atividades muito maiores do que os grandes pensadores, quer dizer, aqueles que eram os representantes sociais. Em suma, aquele município território que era vila, tinha Câmara, tinha vereadores. Aqueles outros ficavam nas mãos daqueles poderosos bons homens, né? Democraticamente 1500 escolhidos, e que governavam e tinham esse poder exatamente de polícia. Nas atividades da Câmara, nós tivemos um período, ela continuou no período colonial todo, no Império também ela passou por uma atividade interessante, né? A Câmara também teve uma importância muito grande, até pelas atividades todas daquele legislador que passava por ali. Também passou por algumas mudanças na Primeira República e também com o Estado Novo. Só que na Primeira República nós temos um fortalecimento da própria Câmara. O fortalecimento não é um apoio estatal em relação a ele ou da sociedade, mas o fortalecimento é justamente do reconhecimento de que a Câmara era importante e havia uma compreensão maior acerca das atividades realizadas por ela, para que eles estavam ligados na Câmara. Agora, no Estado Novo, e aí nós temos uma figura que é importante, talvez só historicamente, né? Não pode falar muito, porque vai que a gente encontra aí um inimigo, que era Getúlio Vargas. No Estado Novo, Getúlio Vargas, com as suas ideias, brilhantes ou não, acabou bloqueando as atividades da Câmara por um bom período, né? A Câmara ficou fechada nesse período de 1937 a 1945, e a Câmara não era importante para Getúlio, né? E aí, atribuído a Getúlio Vargas, são os direitos do trabalho, que também não tem nenhuma importância, porque Getúlio Vargas acabou não criando absolutamente nada de trabalho, a não ser reunir tudo aquilo que já existia. Se matou no final, mas não foi por causa disso. Também não sei qual foi o motivo. Mas não foi justamente essa ideia de colaboração social. Na verdade, em relação à Câmara, foi um período bastante complicado,
porque envolve uma crise mundial, especialmente próxima ali, passando pela Primeira Guerra, entrando na Segunda Guerra. Nós falaremos daqui a pouquinho. E depois, em 1946, com a Constituição Federal de 46 e com a de 88, que é a que nós temos hoje vigente, os direitos daqueles que atuam na Câmara e da importância da Câmara volta a ser reforçado até os dias de hoje. E por isso nós estamos aqui, com representantes atuando na rua, fazendo, né, legislando, discutindo o que é importante para nós, e hoje é uma prova disso, não só pela presença de todos, pelos convites aqui formulados, mas pelas atividades paralelas que estão ocorrendo nessa mesma casa, como o professor Roberto colocou aqui, né? E essas atividades internas também são decorrentes de manifestações sociais e também desses grupos e manifestações ligados aos próprios sindicatos que também lutaram pelos direitos e estão aí representando. Quando nós falarmos aqui em qualquer setor, público ou privado, ou representantes sociais, ou grupos de pessoas, né, ou manifestações, o importante é sempre falar de uma maneira mais educada, mais polida, e não pejorativa, né? Porque a gente fala em político de maneira pejorativa, a gente já associa qualquer outro criminoso, né? Qualquer coisa negativa. Se a gente fala em sindicato, da mesma maneira, e assim por diante. Não dá para fazer isso mais, né? A primeira coisa é chamar para um compromisso, para uma responsabilidade, de conhecer o que é uma Câmara e quais as atividades específicas que o vereador faz aqui e a importância do cidadão também nessa composição. E por isso o professor Roberto colocou bem aí dessas atividades todas. Aliás, os colegas que estão aqui, universitários, nem vieram pelo certificado, viu, professor? Não precisa nem dar. Se a gente falar isso, tem uma revolução aqui, né? Isso é para garantir que nem sempre vocês vão ter oportunidade de ter uma palestra igual a essa. De repente não é para esquecer, né? De repente não é para esquecer mais, para nunca mais voltar. Pode acontecer. Então, na Câmara Municipal, a ideia, na Câmara, ela inicia então em 1500, passa por uma evolução muito grande e o único momento que fica bloqueado, travado, é no Estado Novo com Getúlio Vargas, né? Nós sabemos o que acontece naquele período, mas o importante é que as constituições hoje acabam renovando os poderes e fortalecendo o município. Até no que se refere às literaturas que falam sobre o município, as literaturas são sempre minúsculas. Poucas literaturas falam sobre a importância do município. E nas universidades nós temos sempre menos de um capítulo falando da importância do município como se não fosse importante, né? E nós sabemos já que a primeira relação é com o vereador. Esse legislador aqui é o que inicia ou que acaba viabilizando, percebendo as necessidades principais sociais. Então, os vereadores, já que eles estão intimamente ligados ao plano comunitário, alguns acabam se destacando, ou pelo valor pessoal que ele tem, né, ou pelas relações partidárias, políticas que ele tem também. Então, vocês podem conhecer diversos vereadores, ou por ele mesmo, ou pela força do partido. E atualmente, em falar da força do partido, ou falar em partido, também é uma coisa pejorativa, né? É mais fácil falar da figura do político, do agente político, do que se referir às siglas partidárias, porque nos confundem hoje e tira o foco da importância da figura do vereador como representante da sociedade. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Em relação ao Código Eleitoral, no artigo 3º, nós temos também a possibilidade que, para ser vereador, qualquer cidadão tem essa possibilidade de investidura, né? Desde que esteja em dia com as suas obrigações. Tem domicílio, também está tudo na lei. O artigo 14 da Constituição Federal vai definir as condições, então, dessa elegibilidade. Nacionalidade brasileira, pleno exercício de direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição e a filiação partidária e idade mínima definida na legislação de 18 anos. Todo mundo pode ser vereador aqui hoje, né? Não hoje, tem que esperar a eleição, né? Mas tem idade para isso. Em relação ao domicílio, normalmente existem algumas críticas. A pessoa se candidata em Campinas, tem uma casa aqui, mas não mora aqui, mora em Sumaré, mora em Jundiaí. A questão do domicílio, ele é obrigatório, mas não é residência, né? Então ele pode morar em Jundiaí e ter uma casa aqui em Campinas, que é um domicílio, se candidatar. E se ele ganhar, aí muda. Aí vai precisar ter domicílio aqui. E se ele precisar se ausentar do domicílio, precisa depois deixar
explicada a situação, porque ele vai sair daqui, né, vereador. Essa parte é mais chatinha para a gente conversar. Daqui a pouco a gente pega fogo. Né, professor? A posse do vereador, caso ele ganhe, tem que ser sempre realizada ou aqui na Câmara ou num lugar previamente designado. Acontece sempre em 1º de janeiro, após as eleições, né? No exercício, então, do mandato, o vereador é obrigado a participar? É obrigado a participar das votações, das deliberações. E se, de repente, nas deliberações do plenário tem alguma coisa que interessa pessoalmente ao vereador, ele tem que explicar para o presidente da Câmara e falar, não posso participar disso. Tudo que a gente fala na política parece pejorativo, às vezes, né? Mas, caso interesse pessoalmente, aí ele tem que informar e não participar, né? Porque o que nós estamos falando aqui é do bem comum, e não do interesse individual. O interesse individual, pelo político, ou pelo agente político, que deixa de ser agente político porque atua numa atividade paralela à lei, numa atividade quase que criminosa, ele tem que abrir mão, porque o interesse individual não interessa. E é palco e a bandeira do que acontece hoje nas atividades midiáticas, né? Tudo que a gente vê hoje na televisão, quando se fala em política, é sempre um apontamento negativo. Só que está bem pior do que está sendo apresentado, né? Quando a gente fica preocupado com uma articulação política, com uma apresentação política, existem outras coisas acontecendo nos bastidores, porque nós somos quase sempre massa de manobra ou não muito participantes desse interesse comum, desse bem comum, dessa ideia do governo. A gente vai entender daqui a pouco o porquê nós explicamos a situação de como quais as obrigações, e, num segundo momento, o que nós fazemos quando falamos em crítica a essa organização administrativa, política e judiciária, né? Em relação à inviolabilidade das palavras e opiniões dos vereadores, nós sabemos que toda palavra, toda opinião dele na circunscrição dentro é inviolável. Então, quando se fala em opinião ou palavra, nós temos também os crimes ligados a isso, né? Crimes de difamação, crimes de injúria. Só que tem um crime que é a calúnia. A calúnia tem um tratamento diferenciado, então o vereador também não pode falar qualquer coisa que ele acha que deva falar. Ele não deve dar qualquer opinião, se isso, na verdade, configurar uma calúnia. Qual que é a diferença? É que a calúnia é uma imputação de crime a alguém. Mas não é porque você é um agente político que você pode imputar um crime a uma outra pessoa. A injúria também é um crime contra a honra, só que fica entre a pessoa, uma e outra, né? Você, na verdade, atinge a personalidade do outro, aquilo que ele enxerga dele mesmo. É você preso no elevador, você é um vereador preso no elevador e fala alguma coisa negativa. Seu cabelo é feio. No meu caso, eu não vou ligar, porque não tem muito. Mas você fala, seu cabelo é feio. A pessoa às vezes fica tão entristecida, você fala do cabelo dela, que isso passa a ser uma injúria. Isso é inviolável, viu? Isso não é crime, isso pode fazer, aparentemente. A gente brinca aqui, mas no que se refere a esses 3 crimes, a calúnia é aquela que não dá inviolabilidade para o vereador. Em relação à difamação, é falar mal da pessoa publicamente. Então, você se achar feio é uma coisa. Quando você fala para o outro te acha feio, é difamação. Então, você com você mesmo é injúria. O outro olhando para você é difamação. Mas se alguém falar que você cometeu crime, aí é calúnia. Isso não é inviolável. Agora, a parte mais polêmica dessas obrigações todas é que as obrigações dos vereadores são as mesmas obrigações do cidadão comum, inicialmente, no que se refere à lei e à Constituição Federal. Agora, outras obrigações específicas são as obrigações atinentes e descritas no regimento interno de cada Câmara Municipal. Então, o regimento interno de cada Câmara também é de obrigatoriedade do vereador, tem que conhecer isso, né? O que acontece, o que deve acontecer, como ele vai fazer um requerimento lá para o Executivo, como é que ele resolve as questões aqui, isso está no regimento interno. O regimento interno também é uma decorrência lógico-sistemática. Você não pode inventar um regimento específico divorciado da lei orgânica do município, divorciado da Constituição Federal, divorciado de outras leis infraconstitucionais. O regimento interno acaba sendo uma consequência, né? Ele é alguma coisa que define um comportamento que seja probo. E vejam,
esse comportamento honesto passou também a ser uma bandeira para as disputas políticas, né? Falar que é honesto passou a ser um ponto positivo atualmente. Se você comprovar que é honesto, é um ponto positivo, uma coisa que não deveria também ocorrer. Então, vejam, sem discutir aqui quais são os deveres, e os deveres são gerais para todos, para nós, os vereadores, está na lei. Em relação ao regimento interno, há uma definição dos deveres e os direitos deles também, nesse regimento específico. Por outro lado, tudo isso descrito no regimento ou fora dele vai nos trazer uma ideia de que todos nós somos responsáveis de algum modo. No direito, se nós fizermos uma escolha errada, muitas vezes, a gente acaba respondendo pelo outro. É como contratar um empregado problemático que causa um dano a uma outra pessoa. Quem responde é a empresa, então o dono da empresa pode responder. Imagine se aplicássemos a nós mesmos, né, doutora Adriana, Raquel? Se você escolher errado o seu representante político, você também ser responsabilizado, é bem provável que a gente pensaria muito e anotaria o nome e o número dele rapidinho para saber exatamente para que você está votando e quais são os projetos que são apresentados. Só que não se tem isso, né? Nós esquecemos para quem nós votamos para vereadores, votamos para as legendas sem pensar. E depois começamos a fazer alguns movimentos, ainda que com boa intenção, sem muito foco, que é um ponto de avaliação da ciência política. Mas ainda aqui nos vereadores, para a gente partir, a gente soltar um pouco a questão jurídica, preso aqui a questão jurídica, nós temos, por exemplo, uma discussão polêmica dos últimos anos sobre o número de vereadores nos municípios. Quem é que poderia definir isso, quem que não, né? Quantos vereadores poderíamos ter em Campinas, em Sumaré, em Hortolândia? E essa discussão é uma discussão que deveria ser feita num contexto diferente do que foi feito em 2000 e 2004, né? Quando o Ministério Público ingressa com uma série de ações em 2000 e 2004, especialmente 2004, mas ações indevidas, né? Quer dizer, para o meio impróprio, para poder dizer qual é o número de vereador que deve ficar em cada município. Isso deve ser resolvido num outro âmbito e não pelo Ministério Público. Poderia fazer uma outra coisa mais relevante do que se preocupar em tentar resolver questões do Legislativo, sendo um órgão à parte, né, do Legislativo e também à parte do Judiciário. Tem importância, os interesses são importantes quando trazidos pelo Ministério Público e trabalhar são importantes. Mas, nesse caso, foi totalmente irrelevante essas questões. Mas, infelizmente, de tantas ações inconstitucionais, uma foi procedente no Supremo Tribunal Federal, em 2004. Né? Quer dizer, o Ministério Público ingressa com uma ação que não é uma medida muito correta, nesse caso, para definir ou decidir quantos vereadores nós teríamos no município. O STF acolhe isso de maneira inconstitucional e o Superior Tribunal Eleitoral, já em seguida, já baixa a resolução, já tentando resolver essa questão, né? Quer dizer, é ofensa ao nosso princípio federativo? É lógico que é uma ofensa ao nosso princípio federativo, porque nós estamos indo de encontro à literalidade da lei. Então, o que nós estamos observando aqui nesse caso é uma desarmonia dos poderes, né? A primeira desarmonia dos poderes. Quer dizer, Ministério Público pelo Judiciário forçando uma movimentação diferenciada no Legislativo acerca do número de vereadores, coisa que não tem nada a ver, não tem nada a ver com a competência do Judiciário. Existem movimentos de ativismo judicial em que outros poderes, como o Judiciário, Executivo e Legislativo, podem trabalhar questões que seriam atinentes a um poder ou outro poder? Existe, essa questão existe, efetivamente. Só que neste caso aqui, até mais, professor. Neste caso aqui, nós temos simplesmente um problema entre os poderes. Do ponto de vista constitucional, os poderes são harmônicos e são independentes entre eles. Por isso tem que caminhar conjuntamente, tem que dialogar, essas forças devem dialogar, mas nós não temos visto exatamente isso. Nem quando isso ocorre em 2000 e 2004, com a tentativa do Ministério Público de poder diminuir os números de vereadores, dizendo aqui, qual é o objetivo de diminuir o número de vereadores
nos municípios? O primeiro é sempre aquele de diminuir um gasto, né? Mas, no final, isso é irrelevante. Num contexto geral, né, conjuntural, isso é irrelevante, né? Você tem outras questões a serem trabalhadas, ou se quiserem trabalhar a questão de redução do número de vereadores, também tem uma medida específica para se fazer isso, que não é aquela realizada pelo Ministério Público. Então, a gente começa a perceber uma outra coisa. Nessa descrição do que é uma Câmara e quais são os deveres dos vereadores, a minha tendência particular, e que também entendo mais compreensível para todos nós, é sempre trazer a responsabilidade do cidadão em relação ao agente político. Então, vejam, se eu disser para vocês, vereador, tem que ter domicílio, não tem que ter domicílio, tem que ter o alistamento, tudo isso é uma descrição administrativa, é o que acontece no Estado, é como é. Né, que existe um poder legislativo, que existe um poder executivo, judiciário. Isso é o que nós temos aqui no Brasil. Só saber disso ajuda? Nós precisamos aí fazer uma votação, o vereador é o representante direto, tudo mais. Tem o sufrágio universal, né, tem esse voto todo. Só saber isso ajuda, né, modifica alguma coisa? Saber que existem 3 poderes no país ajuda alguma coisa? Saber que existe uma atividade política muito forte e profunda dentro do Supremo Tribunal Federal e também do Superior Tribunal de Justiça ajuda muito? Será que só sabermos como funciona, isso é suficiente? Podem pensar que vale um ponto, viu? Professor Deló, você disse aí que tem alguns direitos, alguns deveres e direitos estão na Constituição Federal, outros estão no regimento, que precisa ter alguns requisitos para ser vereador. O que isso ajuda? Essa disciplina, esse bate-papo nosso, tem a ver com uma teoria geral do Estado, né? De como o Estado funciona, de como ele é, como é a organização dele, qual a liberdade cultural e econômica que o país tem. É isso que nós estamos descobrindo, uma organização administrativa, política e jurídica. Isso é teoria geral do Estado. Né? Isso é uma teoria de como funciona o Estado. Como funciona o Estado, nós vamos descobrir aos poucos. Você fala, por que você está dizendo isso? Porque quando eu falo, isso funciona dessa maneira, alguém vai estar dizendo do outro lado, precisamos de uma reforma política. Como que é o que acontece? Precisamos de uma reforma política. Precisamos fazer tal coisa. Vamos explodir o Congresso, vamos fazer alguma coisa. Quer dizer, sempre tem uma série de movimentações, mas que não perde o foco, ainda que tenha uma boa intenção. Então, quando você descreve a organização geral do Estado, você está falando da teoria geral do Estado, de como funciona. Agora, quando você começa a fazer uma avaliação da atuação do político, do governo, do bem-estar social e do próprio governo dele, mas também para o bem comum e o bem-estar social, essa avaliação que você faz é uma avaliação de cientista político. Então você sai da teoria geral do Estado, que é a organização jurídica, política do Estado e econômica, e passa a fazer uma avaliação mais consciente, que aí sim é uma outra disciplina denominada ciência política. Então, o que nós nos propomos a conversar hoje, dialogar? Olha, quais são os deveres, os direitos, tudo mais. Ok. Existem alguns poderes, né? Essa é a estrutura do Estado, ok. Como é que nós vamos... Onde entra a polêmica toda nossa, de todos nós cidadãos? É justamente nessa avaliação científica que você faz do ponto de vista político. E essa avaliação científica, ela não pode ser uma avaliação leiga, de qualquer maneira. Ela também tem que ser teórica. Ela também tem que fazer uma avaliação histórica. Porque a ciência política é muito parecido com física, com matemática, só que é proibido a gente fazer experimentos humanos, né? Porque para a física a gente tem... O que é a melhor coisa para a física? O experimento, o experimental. E na ciência política precisaríamos de experimentos de cidadãos, né? Mas o maior experimento é justamente a história política. Então a história política, 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, a gente observa que ela é circular, né? Ela vem de um jeito, cresce, depois cai e assim por diante. E às vezes o ser humano não presta atenção
no que ele ganhou, no que ele perdeu nesse período, e passa a incorrer nos mesmos erros. Nos dias atuais, nós temos um panorama aí, bem rico para poder fazer avaliações políticas, né? A partir da ciência política. Então, primeiro, o que é uma Câmara onde funciona como nasceu, que poder está, e os vereadores, direitos e deveres deles? Isso é administrativo, né? Jurídico e político. Isso é teoria geral do Estado. Quando você começa a falar em reforma tributária, em reforma política, em criticar a atuação que nós temos hoje de um governante ou de outro, independente do nível que está, isso será ciência política. Só que a ciência política, ela não se confunde com a filosofia política. Porque a ciência política, ela faz uma avaliação de casos concretos, casos que existem. E a filosofia política, ela parte de uma avaliação de casos irreais ou utópicos, ou de uma cidade perfeita. Todos nós falamos em utopia, né? Falamos, isso é utópico, isso é utopia. Como se a utopia fosse alguma coisa que não existisse e não fosse bom. Mas ele é bom, a utopia é boa. Porque nós criamos uma cidade ideal com menos problemas, menos corrupção, menos injustiça social, menos ingerência nos gastos públicos e assim por diante. Quando você cria essa ideia utópica de uma cidade ideal, você começa a fazer também uma avaliação possível, tendo um paradigma que é a situação atual, né, da sua vivência atual, da sua experiência atual. O que nós temos, o que está errado e como nós poderíamos articular a situação para a filosofia política, que é a ideia do que é perfeito. Então, vejam, ciência política é aquilo que é real. E é isso que nós vamos discutir daqui a pouco. Em relação à filosofia política, não. Você tem uma utopia, um paradigma de uma cidade ideal. O que nós poderíamos falar, por exemplo, sobre essa questão de ciência política? Primeiro, o governo nosso, do Brasil, é um governo assistencial, né? Em todos os setores, tanto na conduta quanto na cultura do cidadão brasileiro. É assistencial. Se você pegar, por exemplo, quanto que é o Bolsa Família, qual o valor do Bolsa Família do ano passado? Então, sei lá, um investimento de 25 bilhões. Aí a educação nesse mesmo ano, quanto é que foi aplicado? 50 milhões. Então, assim, se você cria o Bolsa Família como exemplo, numa avaliação científica, do ponto de vista político, criar o Bolsa Família não é o problema. É positivo, inicialmente. Porque você acaba tirando as pessoas de um determinado setor precário, para que elas possam enxergar. Temos as pessoas que não precisam, que são aquelas que estão no meio, poder ter um benefício que não tem necessidade? Lógico que tem. Mas quando você tem uma Bolsa Família, um benefício como esse, você tira a pessoa do precário, traz ela numa possibilidade de respirar e se inserir no mercado ou na sociedade como um todo. Tudo bem, isso é positivo. O que passa do positivo para o negativo é que isso passa a ser eterno e muito mais pessoas vão ingressando nesse programa porque não existe nenhuma outra política para que você retire as pessoas desse programa assistencial. Quando o nazismo começou em 1930 e começou a alcançar o território inglês, Churchill, o americano, ele tentou avisar os ingleses. Mas os ingleses deixaram quieto. Falaram, não, esse negócio de nazismo aí é conversa. Não vai fazer mal nenhum. Só que Churchill já tinha observado essa relação toda e falou para os americanos, olha, tem 3 coisas que eu prometo para você. Primeiro é suor mesmo, né, para o povo. Segundo é sangue. E o terceiro é lágrima. Numa consciência, ele tinha consciência e passou isso para o povo de que enfrentaria um grande problema. Não só de guerra, mas das consequências da guerra. Os ingleses, depois de um tempo, começaram a observar, né, com a influência do nazismo, como a Alemanha interferia nos ingleses, até o momento em que o representante inglês fala, gente, eu acho que a gente precisa tomar uma posição em relação ao nazismo. Se eles não tivessem tomado uma decisão, ainda que
tardia, mas tomaram, provavelmente a devastação seria maior. Os alemães passando pela Inglaterra e destruindo a Europa inteira, né? O que eu quero dizer com isso, senhores? Os americanos enxergaram antes, os ingleses, na pior das hipóteses, depois. Antes ou depois, os dois colocaram para a sociedade uma situação que era de difícil compreensão. E a sociedade compreendeu isso, aceitou isso e lutou junto. O grande problema, por intermédio da ciência política, é você agente político, achar que a sociedade, o cidadão, não compreende, que tem uma paura em relação aos problemas difíceis. Não, a sociedade está de braços abertos para discutir questões que são questões difíceis. E aí eu comentava antes da nossa conversa, nosso diálogo com a Raquel, com os colegas, sobre as questões do terceiro setor trabalhadas aqui e até, de certa maneira, numa tentativa de esclarecimento pelos vereadores e também pelo vereador Tico, e das incompreensões que se dá acerca do terceiro setor ou da terceirização, né? É um caso difícil, é um tema difícil de se compreender, também é. Mas quando você se coloca, você é agente político, se coloca à disposição para passar isso, você também tem que saber governar com críticas e saber ouvir a população. Mas a população tem que saber exatamente o que ela quer perguntar, onde ela quer chegar com aquele questionamento. Ou é só balbúrdia, ou é só bagunça. Porque o governo é para todos nós. Então, veja, tanto os americanos, ingleses, e também aqui no município, também de Campinas, existem questões que são difíceis, né? São mais técnicas, mais teóricas, aparentemente difíceis para passar para o povo. Mas você tem que fazer isso. O povo está à disposição, né? Para poder discutir essa questão. Então, eu vejo que, em relação ao que aconteceu na Inglaterra e Estados Unidos durante o nazismo, nós temos hoje uma mesma situação ocorrendo e que, pela ciência política, as pessoas estão ainda adormecidas. Quando se falar, ou quando se fala num governo assistencialista, vai chegar um ponto que o próprio governo, com esse coração bom, né, esse paizão que não terá condição alguma de manter a nossa proteção e a nossa dignidade. Em nenhum setor, né? Muito menos os primários, nem para comer. E nós chegamos a um ponto como este, não é culpa de um ou de outro governo. É que, historicamente, nós vamos enxergando que a ideia assistencial é uma ideia que comunga contra nós, né? Uma ideia contra nós. Vamos investir tanto aqui, tanto do outro lado, tantos bilhões ali, daquele outro lado. E você começa a observar que o governo está numa situação em que ele não tem mais o que fazer. Pela ciência política, você observa isso. E veja, nós somos amigos aqui. A gente nem fez uma avaliação, né? Que partido do senhor é? Antes de entrar aqui para fazer uma avaliação, pode entrar ou você não pode entrar. Nós somos cidadãos, todos nós. E uma coisa que dá para fazer pela ciência política, todos podemos fazer isso, é avaliar o que está sendo bom, positivo, e o que está sendo negativo. E quais as consequências disso. É que antes de vir para cá, eu tinha terminado umas coisas, mas vou ler para passar o tempo. Aí o livro me irritou mais, né, esse livro aqui. E acabou trazendo outros exemplos que nós tínhamos ouvido falar, mas não acompanhamos. Primeiro que nós temos problemas na Petrobras. Deveríamos investir um pouquinho mais, né, em relação à Petrobras. Mas não é governo de um partido ou de outro partido. Esse é o vereador Tico, que me permitiu estar aqui com vocês. Seja bem-vindo, viu? Então, o que nós temos aqui? Petrobras também é um problema não partidário. É um problema geral. Nós tivemos nos últimos anos, eu já vou passar para vocês aqui, eu quero que vocês tenham isso em mente, já que a nossa conversa é sobre política e avaliação política, análise política. Nós tivemos, por exemplo, uma compra de uma petrolífera no Texas e uma outra aqui em Pernambuco, no mesmo período, né? Veja, a compra, já vou passar as datas, que o governo, antes do governo atual,
antes do mandato atual, do segundo mandato atual do governo Lula, nós tivemos uma compra em Pernambuco e outra lá no Texas. A do Texas, nós tivemos uma empresa chamada Astra que comprou por 49 bilhões de dólares, integralmente. Quando o Brasil foi comprar essa mesma empresa, poucos anos depois, 2, 3, 4 anos depois, pagou 349 bilhões de dólares pela metade da refinaria. Quer dizer, se é culpa de um governante ou outro, a questão nem é essa mais. A questão é que nós temos 3 problemas. Primeiro, o gasto público. É o primeiro. O segundo é a injustiça social que continua à margem das preocupações do gasto. E o terceiro, que é a corrupção. Né? Veja, na ciência política, nós não fazemos apontamentos por fazer. Nós observamos o que tem dentro da teoria geral do Estado, como deveria funcionar a máquina, e também o que está errado. Né? E o que está errado é o que nós temos no governo que não tem a ver com o bem comum ou com o bem-estar social. E você faz esse tipo de apontamento. Essa é de lá, 349 bilhões. A de Pernambuco ia gastar mais ou menos 2,5 bilhões. Porque a avaliação, que é um cálculo que fizeram, vamos ter que gastar isso aí, viu, Tico? 2,5 bilhões. Mas ele deu um erro no cálculo. Se a gente erra num cálculo, você é do governo federal, todos vocês aqui, nós somos os ministérios todos. Se vai dar um problema no cálculo de 2,5 bilhões, quanto é que vocês chutariam? Deu um erro, a gente fez o cálculo errado. Quanto é que poderia dar de errado? 3 bilhões? 4? 5 já é 100%, né? 10% seria aceitável. Você fala 10%. Você manja, né? Essa coisa de organizar. 20 bilhões depois. É 2,5 para gastar, descobriram que... Olha, deu problema aqui, 20 bilhões, hein? Foi um erro simples, né? Por uma coisa que também não faz nenhum sentido, né? Se tem energia eólica no país, tem também. E a gente vai observar uma série de outras situações que parece ter, mas é inaplicável. Isso tem a ver com a gestão, né, do bem público. O gasto público passa a ser um gasto estranho, minimamente estranho. Ou pela corrupção, como pode acontecer, ou por ingerência, ou desconhecimento, ou falta de planejamento. Porque nós teremos, por exemplo, as discussões atuais dizendo que elas ocorrem como uma decorrência dos governos anteriores. Ah, mas em 92 resolvemos o problema com o Plano Real. Sim, mas o Plano Real era um outro problema, né, para tentar segurar ou resolver uma questão inflacionária, mas não resolveu. Era um dos países desse porte que nós temos, é o único dos países que teria que resolver esse problema inflacionário. Em 92 veio o Plano Real e você começa a estabelecer uma questão razoável, minimamente razoável. Mas, quer dizer, também é paliativo, também não resolveu. Aí os próximos governos vão acusar esse e assim por diante, né? E quando você começar a falar dos outros atrás, a gente vai passar lá 1500 de novo, onde nasceu as câmaras lá em São Vicente. Então, veja, é sempre uma acusação de um e para outro. Por que o país não afundou nos últimos 15 anos, que é uma outra situação? Porque nós tivemos, por exemplo, um avanço, uma ampliação de commodities relacionadas às questões empresariais, econômicas, né? Nós tivemos, por exemplo, uma inclusão de jovens e adultos no mercado de trabalho, isso 90 e poucos milhões de pessoas no Brasil, que vai durar até 2025. Então, ainda que haja uma ingerência em relação aos gastos públicos ou uma falta de planejamento, o Brasil se sustentou por um bom período por ele mesmo. Não precisa nem existir cidadão brasileiro. Teve uma alta muito grande do Brasil, né, nesses setores. Agora, imagine só. Tudo isso, toda essa sorte acumulada, com uma boa gerência. E veja, o governante tem que ter uma gerência, uma gestão, né, técnica. Tem que ter. E também compromissada. Mas o cidadão tem que fiscalizar. Porque quando você tem esses rombos de bilhões de reais, não é só por corrupção.
É porque os caras não sabem fazer. E nós não sabemos nem que existia isso, muito menos fazer. Então, o que sobra é criticar. Então, nós temos que conhecer a organização geral e depois fazer uma avaliação política, científica, para poder resolver essa questão, né? Você se compromete com isso. Uma outra situação, também política, né? De ciência política. E veja que o que nós estamos conversando aqui não tem a ver com um partido. Tem a ver com obrigações, com participação nossa, com o governo, independentemente de qual o nome dele. Não importa, né? Mas em 2008 o Brasil passou por uma questão econômica razoável perto do que aconteceu no mundo inteiro. E ele se sustentou. Mostrou que tinha capacidade de fazer e acabou sendo um dos personagens mais importantes no cenário internacional. Naquele momento poderia ser. Agora estamos numa situação de 20 anos de retrocesso, né? Para poder compreender o que aconteceu e tentar ajustar isso. Mas dá para resolver isso mais rápido do que 20 anos. 19, talvez, né? Dá para resolver um pouquinho mais rápido. Veja que como é que esses gastos todos serão agora avaliados? Como a gente descobriu isso? Porque alguém avaliou, descobriu, levantou e viu que tem alguma coisa, algum problema no gasto público. Quem é que avalia? Se o executivo, se o prefeito aqui de Campinas, nas suas contas, tem algum problema, nós teremos aqui o legislativo que vai avaliar as contas do prefeito. Depois tem o Tribunal de Contas, também vai avaliar a conta do prefeito. Tem o cidadão que pode avaliar também. Não tecnicamente, não vai querer colocar seu carimbo lá nos documentos, mas você pode acompanhar. O professor Roberto, que estava aqui conosco, falou sobre a audiência pública. Também é um momento em que a sociedade participa, que dá a sua opinião, poder saber o que está acontecendo, onde vai ser investido, o que não, se é importante ou não, né? Só que tem uma coisa que funciona, além do Tribunal de Contas e também do Legislativo. Porque o Legislativo vai fazer de uma maneira tardia, né? Porque não tem como fazer isso imediatamente. O Tribunal de Contas também vai fazer de uma maneira tardia. Mas o Conselho de Gestão criado dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal talvez seja, de todos, o mais atuante. Só que ele não foi exatamente normatizado ainda, regulamentado, né? Então, esse Conselho de Gestão não foi regulamentado dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Porque se for, ele vai acompanhar em tempo real tudo. E é muito mais fácil, é muito mais liberdade para poder fazer esse gerenciamento, essa fiscalização. E todos nós ganharíamos com isso. Então, veja, o que nós conversamos de onde nasceu a Câmara, o que é a Câmara, o que é o vereador, como é que se pode se tornar um vereador, quem pode se tornar, qual a idade, quais as obrigações, os requisitos, são requisitos constitucionais. E depois a gente começa a fazer essa avaliação, que é a ciência política. Você vê primeiro a estrutura e depois começa a fazer o tipo de avaliação. Nós estamos falando de algumas aqui. Eu cito o nome, porque o nome de alguns estão nesse período de avaliação. Não é porque eu sou contra um e outro. Meu papel nem é esse. Eu fico extremamente desconfortável de falar sobre o legislativo, a atuação dentro da Casa Legislativa. Não tem como fazer. Então, vejam. Nós estamos acompanhando no cenário federal uma outra questão econômica, né? Do tipo, alguém pode me perguntar, professor, o senhor acha que as manifestações seriam um meio legítimo de fiscalizar, de atuar, né, de poder cobrar esse tipo de coisa, para essas ingerências pararem e o dinheiro público ser investido de uma maneira mais correta, o bem-estar social? Sim, é legítimo. É legítimo, manifestação é legítima, é tranquilo. Alguém vai falar que é falta de foco. O pessoal está louco, está perdido, né, está gritando loucamente por aí, enlouquecidos, né, porque você tira a legitimidade do movimento social. Ele existe, é interessante. Alguns podem dizer que esse movimento político não tem um líder, né? Não tem nenhum líder mesmo, fora daqueles políticos profissionais, né, que querem assumir esse movimento, quer dizer, dando um caráter de que ele iniciou um movimento importante para a sociedade. E aí, você tem o legislativo mandando no executivo. Quem é que tira um ministro da educação ou não? Veja que as questões de ciência política é avaliar.
Nas questões técnicas, tudo pode acontecer. Se faz uma avaliação como essa, tudo bem. O Legislativo acabou indicando e tal, e acabou caindo o ministro da Educação. Ele foi lá, falou uma série de coisas, de uma forma não muito polida, de uma maneira ríspida e parcialmente desnecessária. Em parte bacana, tem o direito, mas por outro lado desnecessária. Mas aí você encontra agora um problema partidário, né? De quais, por exemplo, a maioria dos ministérios, a que partido pertence, quem vai fazer a indicação do novo ministro, quem é o novo ministro, né? Quem vai assumir esses movimentos sociais, quem assume isso, qual é o foco. Isso é uma questão de ciência política. Aí você diz, e o impeachment é cabível? Não é cabível? Juridicamente, não. Juridicamente, não. Mas porque juridicamente não, na história nós temos pessoas que caíram por menos, talvez, do que isso, né? Que é uma outra questão. Será que existe interesse mesmo que o executivo atual caia? Como ficaria o legislativo nesse setor? Será que não existe uma pressão do legislativo em relação ao executivo? Né? Será que é bom, enquanto manter alguém fragilizado, um poder fragilizado, um dos poderes fragilizados, que é o executivo atualmente, será que o legislativo não pode ter a oportunidade de ganhar, né? Poder compor com isso, barganhar com isso? Esse é o papel do cientista político. E veja, aqui é uma casa de ideias, né? De leis, é tranquilo a gente falar sobre isso, não tem nenhum problema. Com certeza não tem nenhum problema, é lógico. Porque no interesse da atuação do vereador vinculado aos interesses do partido, existem projetos, são realizados, e você tem que costurar muito bem para que isso aconteça, porque não é tão simples assim. Mas o convite é fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo no cenário nacional e internacional, porque internacionalmente nós estamos numa situação também bastante complicada. Mas já estivemos numa situação positiva no período do carisma do ex-presidente, né? Só que o carisma dava uma ideia internacional bacana, mas também não era estruturada. Porque o Brasil, nesse período, também já estava sustentando sozinho com as sortes que ele recebeu num período conjuntural, né? Que é também interessante. Então, veja, esse convite para todos nós aqui é saber como é que funciona e fazer uma reflexão sobre isso. Uma outra questão polêmica, para eu já encerrar e passar a palavra para o vereador aqui, Tico Costa, e também depois para o pessoal perguntar, é sobre uma coisa que eu já disse, mas na ausência do vereador, eu queria retomar, que é a questão da terceirização do terceiro setor. Como o convite é conhecer como funciona, né, a administração como um todo, e no segundo momento fazer uma avaliação científica sobre isso, porque você está avaliando casos reais políticos, e isso incomoda a todos nós. Pode incomodar uma série de interesses, e é difícil nós falarmos sobre isso. Explicar sobre a terceirização, por exemplo, veja, se ninguém falar o que é, a gente não vai saber. Se existir uma votação sobre uma OCIP, uma OS, ou a terceirização, que é a ONG, uma outra coisa, sem a sociedade saber, a sociedade vai continuar não sabendo o que é, mas vai ficar bravo e se sentir traído porque a votação ocorreu sem que eles soubessem. Mas quando se tenta explicar, existe uma preocupação preconceituosa de um conceito formado do que é e o que não é, dando sempre um caráter pejorativo para qualquer coisa que apareça ou que pareça novo. Quando a gente fala, por exemplo, sobre o racismo, é da mesma maneira. Sobre direitos de homoafetivos, da mesma maneira. Porque todo mundo tem a sua ideia, né, formada. Então você ignora o outro. Na política, isso também não é diferente. Então, só para esclarecer, quando se fala em terceiro setor, existe, na verdade, uma parceria entre um governo, uma determinada entidade privada. Pode ou não existir licitação? Há uma autorização do Ministério da Justiça. E tudo isso é tranquilo. Isso não significa que há uma falência do governo. Há uma possibilidade de você facilitar o trabalho. Um exemplo. Nós temos aqui, então, a possibilidade de um governo gastar até 70% na folha de pagamento, que é um problema, né?
Aí no máximo você vai estourar 70, o cara ainda vai passando. Porque se fosse 50, estava ótimo. Você tem 50% o restante do orçamento para uma Disneylândia aqui de coisas positivas. Mas você suporta até 70%, até 75% em alguns municípios. O tribunal pode bater depois? Com certeza. E aí você tem esse número de 75% do orçamento comprometido com uma folha de pagamento. Sobra 30%, estourando, para você aplicar no próprio município, na gestão aqui, numa das secretarias, seja qual for. Aí, de repente, alguém tem uma brilhante ideia de que sobra um dinheiro, só que esse dinheiro não pode ser usado desse orçamento, porque se ultrapassar mais um pouquinho, vai dar improbidade. Então, quer dizer, a própria lei, mesmo sobrando dinheiro, a própria lei vai limitar a aplicação de recursos para o bem-estar social, a própria lei. Então, o que você faz? Outros recursos de fora daquilo podem ser utilizados por outras secretarias, né, no outro viés, especialmente contratual. Então, você fala, olha, então mais 50 milhões no contrato. Esse contrato pode ser uma saída para resolver um problema aqui que está bloqueado pela própria lei. Mesmo tendo dinheiro, a impossibilidade de aplicação do bem-estar. Então você utiliza nos contratos para poder justificar o terceiro setor. Porque você não está delegando, você tem um termo de parceria, você acompanha as atividades, tem projetos para isso, é uma aprovação de projeto da administração pública e privada estão juntas. E você consegue colocar mais pessoas trabalhando na saúde, na educação, pelas relações contratuais. E não aqui pela Secretaria de Saúde, Educação, que já está no teto, né, já está comprometido na folha de pagamento todo o orçamento. Já está no limite. Então, veja, como é que você contrata gente se você não pode onerar mais a sua folha de pagamento? Então, não necessariamente, senhores, nós teremos uma falência do Estado para a existência do terceiro setor, que é diferente de terceirização. Não necessariamente. Há um diálogo necessário para isso. Necessário. Não existe, a ideia de privatizar, ela também não existe. Ela é muito... É como se você falasse com as mãos no ouvido, né? De poder fazer um apontamento de uma coisa e de outra. O que existe, ou o que nós precisamos fazer, é compreender. Veja, o que é, então, o terceiro setor? Mais uma vez, teoria geral do Estado. O que é? O que é terceirização? O que é? Isso é possível fazer legalmente, juridicamente? É possível fazer. Ponto. Vamos fazer? Vamos fazer. Vamos fazer uma avaliação científica disso tudo? Não, está funcionando bem, as coisas estão acontecendo. Agora, alguém pisa na bola, vai ser responsabilizado, é óbvio. É que nós falamos sempre em política como politicagem, coisas que não se coadunam. Política é participação, né? É inclusão. Politicagem é uma outra coisa, né? Uma outra coisa que não se aplica e não deve se aplicar na gestão pública, especialmente no que se refere ao dinheiro da sociedade. Tudo deve ser revertido para nós mesmos. Então, o que nós estamos... nossa oportunidade de hoje, conversarmos aqui tranquilamente, sem nenhum compromisso muito amplo, a não ser uma consciência, ter a consciência do nosso papel fiscalizatório e participativo. É justamente conhecer como funciona, para depois conversar de uma maneira polida e esclarecida, para poder saber exatamente o que pode e o que não pode ser aplicado, né? É tranquilo? Tranquilo, né? Parece fácil, não parece? Parece tranquilo. Mas não é tão tranquilo assim, porque existem outras forças ocultas nas atividades políticas. Muitas forças ocultas. E aí nós precisamos entender o que é aplicável, entender qual é o sistema, e lidar com essas forças ocultas de modo a afastá-las. Ou diminuir o impacto negativo disso tudo. Eu vou parar por aqui, passando a palavra aqui para a Raquel, para que os senhores tenham oportunidade de fazer questionamentos e também o nosso vereador Tico Costa possa dirigir umas palavras aos senhores. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, gente, com a palavra o vereador Tico Costa. Boa tarde a todos. Cumprimentar todos vocês. É um prazer recebê-los aqui na Câmara Municipal.
cumprimentar o Delova, dizer também do prazer de receber no nosso mandato essa aula sobre ciência política, que tenho certeza vão sair todos enriquecidos daqui. Doutora Adriana, muito prazer. Raquel. Quero começar pelo teu último assunto. Foi uma questão recente aqui na Câmara Municipal, quando a gente aprovou aqui a questão das organizações sociais, das OSs, do prefeito poder contratar o terceiro setor aí para poder nos ajudar em algumas áreas que a prefeitura precisa. E me dá a oportunidade de falar com vocês a esse respeito. Eu fiz um vídeo e coloquei na minha página, deu 8.000 visualizações. Porque justamente, como a gente ficou sabendo dessa votação na segunda e votou na terça, concordo com você que a população não teve essa oportunidade ampla de estar aqui na Câmara Municipal, mas também, no dia da votação, quem esteve aqui foram só pessoas ligadas ao sindicato. Então, mas eu fiz questão de colocar esse vídeo para as pessoas saberem a minha opinião sobre as organizações sociais. E o Delova falou bem aqui da lei de responsabilidade fiscal. O prefeito aqui da cidade já contratou, nesses 2 anos, 3.200 servidores, o que representa mais ou menos 20% do total de concursados da cidade, e está muito próximo da lei de responsabilidade fiscal. E as organizações sociais vêm para ajudar a fazer essa contratação por meio das organizações sociais e poder ajudar o atendimento à saúde, à educação. E eu dizia no meu vídeo, para você que vai ser atendido num centro de saúde perto da tua casa, pouco importa se vai ser um funcionário concursado ou alguém contratado por uma organização social. O que importa é as pessoas serem bem atendidas. Então, essa é só uma opinião sobre o OS, faço questão de falar aqui, porque talvez pessoas que não tenham visto esse vídeo, e o que está se vendendo para a cidade é que a gente está terceirizando a saúde e a educação, e não é essa a questão. Queria também fazer aqui você já deve ter falado disso, me perdoem, eu estava na posse do novo secretário de esportes, então cheguei atrasado, mas do que a função do executivo, a função do legislativo, a gente vira vereador e acaba virando prefeito de determinadas áreas, de pequenas áreas, né? Quando a função exata do vereador não é isso, é fiscalizar o executivo, fazer as leis, e não que isso não ajude a gente a fiscalizar, porque quando a pessoa denuncia um buraco, uma poda de árvore que não está sendo feita, a gente cobrando o prefeito também é uma fiscalização. Mas a gente fala sempre isso na tribuna, quem poda a árvore não é o vereador, quem tapa o buraco não é o vereador, é sempre o prefeito. A nossa função aqui é fazer essa ligação até o prefeito. E por que a gente acaba virando mini-prefeito? Porque a gente está mais perto da população, né? Esse elo mais próximo da população. E aí fica uma reflexão para todos nós fazermos. Quem votou para presidente não nessa, na outra eleição? Pode mentir, se quiser não pegar mal. É porque talvez não tinham, né? Estou vendo gente muito jovem aqui, não tinha idade para votar na outra eleição. Então, há 5 anos atrás. E quem lembra quem votou para deputado federal e qual o nome? Então, é nisso que a gente está pecando, de não saber quem são os nossos representantes no legislativo, que, na verdade, são as pessoas que a gente escolheu para nos representar. Então, eu acho que fica essa reflexão da gente saber quem escolheu e cobrar quem a gente escolheu. E também cobrar quem a gente não escolheu, porque ele está lá representando todo o povo. Eu digo que eu tive 3.025 votos e me sinto vereador de 1.200.000 pessoas. Quem me procurar aqui, eu vou perguntar se votou em mim. Né? Mas vocês podem saber que vocês têm a obrigação de saber que quem você votou, você tem que acompanhar o trabalho e cobrar. Então, acho que só para deixar essa contribuição aqui para o debate, a gente fazer essa separação do que é executivo, do que é legislativo e cobrar os nossos representantes.
Obrigado a presença de vocês. Também estou aberto a perguntas aqui e à disposição. Sargue a mão que ela leva o microfone. Boa tarde. Professor, você falou na questão da esfera federal aí, com relação a essa questão de partidos, né? A gente percebe que, por exemplo, numa eleição para presidente nos Estados Unidos, em via de regra, aquele que perdeu acaba trabalhando como primeiro-ministro daquele que foi eleito presidente. Por que isso no Brasil é tão difícil de acontecer, de repente, o segundo lugar ajudar aquele que venceu nas coisas que o Brasil precisa? Quantos anos levaremos para poder chegar nesse ponto? Eu vou seguir a pergunta do colega, também na forma democrática de Estado e do governo assistencialista. Em 2000, o Brasil tinha avaliações de economistas e cientistas políticos que em 2015 nós estaríamos entre as 5 maiores economias do mundo. Não estamos. E, por curiosidade, as 5 maiores economias do mundo não têm a forma democrática de Estado como nós temos nos nossos moldes. Levando em consideração a recessão que o país enfrenta e a parte assistencialista, o professor acha que a forma democrática de Estado possa ser um empecilho para um avanço para as 5 maiores economias? Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Eu não posso deixar de passar em branco da seguinte forma. Primeiro, parabenizar aí pelo brilhantismo da palestra e tal. Isso só deixa que a gente absorva muito mais informações. E aqui fica uma sugestão também, né? Que o próprio executivo, o legislativo, viu, Tico, pudesse informar mais isso para a população, sei lá, de algum método, mídia, enfim, porque é muito rico de informações. Talvez dentro da comunidade a gente não teria tantas questões que acontecem se tivesse mais esse tipo de informação. Mas eu gostaria de questionar e perguntar para o nobre professor a respeito do seguinte: a população, na verdade, ela não tendo a informação, qual seria, assim, o meio mais que ela pudesse estar atuando junto com o legislativo, com o executivo, enfim, de que maneira o senhor pode passar para a gente, como munícipes, de função ajuda para todas as esferas? É isso aí, parabéns. Mais alguém? Bom, lembramos que estamos ao vivo pelo 61.3 UHF e também no canal 4 da NET. E também dizer que essa palestra vai estar disponível no YouTube a partir, eu vou falar 48 horas para a gente não errar, mas provavelmente amanhã já está disponível no YouTube na íntegra para vocês poderem divulgar para os amigos aí, compartilhar. Com a palavra, então. Obrigado pelos questionamentos, pelas perguntas aqui. O pessoal não tem facilitado muito para mim, né? Depois se dizem nossos amigos.
Em relação à primeiro comparativo com os Estados Unidos, qualquer outro país também de primeiro mundo, nas atividades políticas deles e em comparação a nós. Primeiro que é quase que incomparável, né? Uma questão relacionada à cultura, à formação educacional mesmo, e cultura de participação. Nós temos, na verdade, uma política mais inclinada a uma política partidária, né, e de governo do que uma política de Estado. E aí, neste caso, quando se começa alguma coisa, um plano, alguma coisa que pode ser positiva para o cidadão, para a sociedade como um todo, e aí troca o governante ou o partido, parece que, de uma maneira quase que inconsciente, eles têm uma necessidade, o novo governante tem uma necessidade de impor seus projetos, né? Ou de se apropriar indevidamente dos projetos anteriores que estão funcionando, né? E por isso que não há nenhum tipo de comparação. A saída seria trabalhar com uma questão de política de Estado, efetivamente, de uma continuidade. Quando nós tivemos essa questão democrática, a última eleição agora, as pessoas saíram na rua, né? Quase que uma semana depois, 2, para poder pedir um impeachment. O que também é uma situação enlouquecida e inconsciente, né? Primeiro que pedir o impeachment sem base jurídica é um pedido improcedente. É a primeira coisa. Segundo, você desrespeitaria o sistema democrático. Terceiro, a quem interessa, então, o impeachment? Ou por que ele não ocorreu ainda? Particularmente, como professor, e uma liberdade que nós temos aqui de expor algumas ideias, a presidente só não caiu porque não interessa para o legislativo que ela caia. Se observar o partido de apoio, que é o partido do vice-presidente, PMDB, é um partido que está em todos os setores, envolvido em vários setores. Interessa para eles, talvez, a saída da presidente nesse momento, né? Porque, normalmente, o executivo é a vidraça, né, da população. O vereador colocou aqui a importância, né, de que ninguém fica podando. O vereador não vai podar árvore nem ficar tapando buraco na rua, né? E nem vai ficar tirando o lixão que a população mesmo coloca às vezes. Não é ele. Mas ele não quer dizer que ele também não tem responsabilidade, porque ele faz os requerimentos provavelmente daqui, informando quais são os lugares que precisam ser alcançados, precisa limpar, né? Só que a cobrança maior é sempre do prefeito, também o executivo. E se o executivo, que é um poder autônomo e independente, está frágil, está fraco, todo o legislativo, porque o legislativo é o que tem o poder, todo o Congresso consegue negociar com ela. Isso ficou bem escancarado quando os valores que iam, né, os valores mesmo, os valores que iam para o desenvolvimento energético, foi cortado em 50% para que o fundo partidário recebesse quase 300% a mais, de 400 milhões para 900 milhões. Então, o executivo, o prefeito, teria que ter aprovado o orçamento anual lá em janeiro, para poder repassar o dinheiro para os estados. Só que nós estávamos aqui em março e o orçamento não tinha sido votado ainda. Mas ele foi imediatamente votado após alguns requerimentos feitos pelos deputados. Aí votaram. Inclusive, com essa questão dos valores. Vamos tirar o desenvolvimento energético, vamos colocar então no fundo partidário. A gente vota isso aí então e resolve. O que tem de bem-estar nisso? O que tem de bem-estar, por exemplo, no mesmo caso, você colocar 10 milhões à disposição de cada parlamentar novo para poder investir onde quiser, como se fosse uma questão discricionária. Você percebe que o próprio sistema, e aí entra na segunda pergunta, o próprio sistema presidencialista e democrático, ele acaba permitindo uma série de atividades de governo e não de Estado
e permite esse tipo de essas modalidades de negociações que não estão na lei, muito menos na literatura daquilo que é de direito administrativo. Então, a cultura é essa, assistencial. Então, você me paga isso, me dá isso, que a gente autoriza isso. Não interessa para ela agora. Também não interessa... Veja, quem não está na posição de vereador pode criticar e falar mal de todo mundo, prefeito, cidadão. Mas quando você está nessa posição, é mais difícil também se mexer. No sentido de dizer efetivamente o que está acontecendo, mas articular de uma maneira que possa viabilizar um resultado positivo, né? Para resolver o problema. E quem está na administração geral, seja aqui, seja no executivo, também tem esse problema na mão. Então, quando você coloca nesse comparativo, a questão nossa é cultural, é de informação, né? É cultural porque nós estamos num processo agora em que tudo que foi fornecido para o cidadão tem agora tirado dele. Então, o governo assistencialista, que não tem nada a ver com a política de Estado, que seria o bem-estar de todos, entrega uma série de coisas para o cidadão e agora retira. Nos últimos 2 anos, no último ano, no anterior, nós tivemos um aumento de 3,7% da pobreza, de mais pobres no país. Né? Conforme, como chama lá, o IP alguma coisa? IPEA. Estudo de Ciências Aplicadas, Econômicas Aplicadas. Quer dizer que toda essa bolsa, com essa questão social, Pronatec, financiamento da FIES, ProUni, notas do Enem para o ingresso numa universidade. É óbvio que isso aumentou, né? A questão educacional recebeu um tratamento carinhoso e foi ampliado nesses últimos governos, né? No atual governo anterior. É óbvio. Mas se você tem um governo assistencialista com uma política só de governo, você vai dar, e agora você retira, porque houve também um corte de 25 bilhões, de 4 bilhões, então de 25 caiu para 20, em relação ao próprio Bolsa Família. Quer dizer, o pobre também não está recebendo mais. Os estudantes não podem estudar mais, e nós temos financiamento estudantil cortado. Nós temos um problema no sistema agora para poder incluir os nomes, né, dos alunos. Tem aluno que está colocando lá 3 horas da manhã para despertar para ver se o sistema naquela hora, já que o resto está enchendo a cara, eu vou entrar no sistema para ver se não tem uma instabilidade. Mas é óbvio que vai ter uma instabilidade no sistema, porque não é para ter nenhuma inclusão de aluno lá, porque o viés acabou, não tem dinheiro. Então nós temos essa política assistencialista gratuita, é justamente um governo que não consegue entregar, ainda que tenha boas intenções, porque ele tinha. As universidades federais aumentarem 1/3 também no país nesses últimos anos. Só que você não tem como sustentar isso. Por isso que quando o legislador, seja de qualquer esfera, que nós temos nosso amigo Tico Costa, que autorizou esse encontro, tem que fazer, lei tem que fazer, tem que fiscalizar, tem que ficar de olho, mas isso tem que ser plausível. Então, às vezes, o que a sociedade quer não é o correto. E quem vai decidir isso é o representante, que é o legislativo inicialmente. É o vereador, é um deputado, né, um deputado federal. Ele vai decidir porque você votou nele. Você quer votar nele e ainda quer ir lá falar o que deve fazer. E o que deve fazer, o que é? Você tem que asfaltar a sua rua, o caminhão de lixo tem que passar na sua rua, tem que ter luz na sua rua, água na sua rua. A rua de trás não tem nada, mas também não está preocupado. Porque a cultura dessas pessoas que chegarão ao poder e que estarão fazendo a política dele futuramente é uma política do governo e muitas vezes partidário. Por isso que não coaduna com o governo com a política de Estado, que é a mantença do Estado, né, do bem-estar. Se precisa cortar, é assim que a gente faz com nossos filhos. Filho, ó, não tem Danone. Não tem? Não. Nem hoje, nem mês que vem. E agora? Pegar aquele bichinho lactobacillus, né? Coloca no leite aí e vai tomando isso aí mesmo. Isso não vai ter brinquedo aqui, não vai ter isso aqui. Você decide. E normalmente os representantes, seja em qualquer poder, ele tem que fazer isso. E a sociedade não entende. Né? Tá sendo contra. É difícil estar nessa posição aqui do vereador, do prefeito. É difícil.
Do outro lado está tranquilo. Vamos acusar aí, vamos apontar. Mas se fosse um apontamento fiscalizatório, contribuidor, tranquilo. Por esses motivos, meu caríssimo, a gente percebe que não tem comparação mesmo. Porque não interessa manter. O plano real, todo mundo quer ser pai. Quando ele explicar exatamente o que é o plano real, vai ficar abandonado, vai virar órfão. Ninguém é pai mais. Né? Todo mundo quer ser pai da questão de educação. Quando explicar o que aconteceu também, ninguém vai querer ser pai do investimento educacional. Porque deu uma coisa que não consegue. Veja, gente, não é por mal. O governo gratuito não é por mal que ele retira. Ele não tem condição alguma de manter isso, porque não faz nenhum sentido. Não faz sentido. É claro que o desenvolvimento econômico, ele, num sistema como o nosso, democrático, ele encontra muitos problemas. Porque a economia está atrelada diretamente ao direito e as duas atreladas, a viabilidade do direito da economia atrelada à questão política. E aí nós encontraremos uma série de problemas, porque na democracia presidencialista, especialmente a nossa aqui, você tem um monte de gente sem saber muito o que fazer nos seus cargos, enquanto que uma possibilidade, eventualmente, um parlamentarismo, você teria uma redução muito grande. Poucas pessoas ficariam no poder. Ficaria até mais fácil a fiscalização. Não estou defendendo aqui que o parlamentarismo seja melhor ou pior, não é isso. Porque o Brasil já passou por tudo já. Né? Já teve império aqui. Tem gente que acredita que ainda os portugueses, moram aqui e vamos retomar o império e vamos que vamos. Mas o Brasil teve essas experiências. O Brasil precisa avaliar o seu porte, especialmente nas maiores economias, como acontece com a Alemanha, com a Suíça, com a Suécia, com os Estados Unidos, apesar de frágil, né, no ponto de vista econômico. Nós temos que pensar como esses países, com esse porte. Só que a nossa realidade é outra. E eu vou dizer para vocês, a única salvação é a educação, não tem outra. Só que o primeiro corte que se faz é sempre na educação. Vem lá, vamos estudar, pessoal. Eu estou aqui, e agora? Agora não posso entrar, porque a catraca está travada. Porque o financiamento estudantil não vai dar conta, e não vai mesmo. Porque nós estamos caminhando loucamente para o fim dos tempos em relação ao que está acontecendo. Da mesma forma que os americanos alertaram os ingleses quando do nazismo, eles acordaram antes. Nós não, nós chegamos aqui numa situação bem difícil. Se tivesse uma articulação melhor em 2008, com as crises econômicas, com as sortes que o Brasil teve com commodities e outras situações aqui como inclusão de adultos em 90 milhões, você tem mão de obra, tem pessoal trabalhando, o Brasil seria e continuaria lá em cima no cenário internacional. Os investimentos internacionais também saíram, porque não interessa para nós aqui. Né? Para eles não vai interessar, porque a carga tributária é altíssima, isso não existe. Não estou dizendo também que as empresas conduçais estão certas, não é isso não. Porque tem umas também que só querem tirar. Mas quem está afim de investir, que interessa para nós, você amplia, né, trabalho, empregos, diminui um pouco, você inclui as pessoas, você também não vai ter mais isso. Porque o governo tem que repensar. Tem, porque uma reforma política não é a gente pegar o que tem aí e remendar. A gente tem que pensar o que a gente vai fazer, de diferente. Mas vamos pegar, o que a gente vai fazer só? O que é a reforma política? Vamos diminuir deputado? Vamos... Não, então o mandato vai ser um mandato só do presidente? Isso não é reforma política, isso é paliativo, né? Você dá uma coisa para a pessoa comer para durar uma semana, mas depois tem que voltar a falar. Porque os Estados Unidos também têm uma política paliativa no que se refere à economia dela. Quando tivemos os problemas do mundo, o Brasil, os Estados Unidos passou por esse problema, todos os políticos se reuniram e decidiram, vamos aumentar aqui. Fizeram a máquina, né? Trilhões de dólares. Fizeram uma máquina. Só que daqui a um tempo, para assegurar esse risco todo, daqui a um tempo eles voltarão a discutir a possibilidade de emitir mais trilhões de dólares, porque eles se preocuparam tanto com a economia internacional que esqueceram da própria economia. E emprestou para o primo pobre, né? Vários primos pobres. Você tem R$1 milhão, você tem que investir isso em algum canto, ou fica com ele no bolso. Mas você empresta para o seu primo. Se emprestar para o Deló, ferrou, porque eu também não vou ter condição de pagar. E se eu demorar para pagar, você vai receber, se receber, os mesmos R$1 milhão daqui 5, 10 anos. Você não ganha nada com isso, você vai se mantendo. Vai se mantendo.
né? Você não tem um emprego fixo, você tem trabalho, você fica enfrentando, então você não tem nenhuma segurança. Então é uma questão, a questão democrática, é difícil para a evolução econômica? Sim, é difícil, porque envolve outras coisas. Direito, política, na economia, está tudo atrelado. Especialmente no que se refere a essas comparações, né? A Itália só tem um país de pior que o Brasil, que é a Itália, do ponto de vista econômico hoje. Está um ponto acima. Fiquei feliz quando eu vi o gráfico, porque o Brasil estava lá, tinha um círculo nele, aí foi olhar, a Itália também. E a Itália está fundando a Europa inteira, o bloco econômico. A Grécia só era um chamariz. Agora a Itália está fundando. E desde Carlos Magno, quando quis reunir, todo mundo quer fazer coisa boa, morre. Carlos Magno quer reunir todo mundo, morre, e os filhos dividem lá em 7, 8 partes. Por isso que a Europa é tão dividida e tão junto, né? Tão reunida, unida, porque eles não têm como permanecer desunidos, senão eles quebram. Por isso não deixaram a Itália, porque se fosse outro canto, a gente abandonaria a Itália. Não é igual o Brasil na usina aqui para cima, Rondônia, que passou para a Bolívia. Tem uma ideia aí, já que veio um diplomata brasileiro ajudou o pessoal a fugir de mobilete para cá, né? Agora, para voltar às relações diplomáticas internacionais bacanas, vamos dar essa usina está funcionando mesmo, a gente faz uma readequação que vai usar gás, os caras têm gás, eles vão ficar felizes usar isso daqui e vão poder pagar isso em muitos anos para o Brasil. Se você fizer o cálculo, o dinheiro que vai gastar para reformar, para entregar para eles na doação, não paga. Pensei no primo pobre de novo. Todo mundo tem um primo pobre, né? Mas é primo mesmo, filho da minha tia. Sempre tem um, que é a Bolívia. E o mercado Mercosul fica para baixo, que o Brasil perdeu também isso. Então, realmente, nesse comparativo, sempre será de governo de Estado, que é um problema. A questão econômica fica bloqueada nessa questão desse sistema que nós temos hoje, precisamos de uma reforma atual. Em relação à informação, como os cidadãos têm que atuar, meu caríssimo, é difícil, porque a gente vai ter que requerer um compromisso do cidadão. E ele não está muito aí com isso. Ele quer receber benefício. Quando eu falo em governo assistencialista, grátis, esse governo ele não é um monstro, não é uma coisa que não existe. Está incutido na gente. Nós queremos isso. Porque eu vejo os meus alunos que reclamavam da faculdade, hoje em dia, são os mesmos alunos agora, depois de 2, 3 anos, que reclamam porque o financiamento estudantil foi cortado, que é o FIES. Tem que estudar, vida é difícil. E agora? Agora a vida está difícil e ainda tem uma coisa pior. O financiamento também foi cortado. Está sempre ruim, está sempre... Agora, informação, a publicidade, o governo tem que investir nisso, né? Alguns vereadores fazem isso, prefeitos. Tico colocou aqui que fez um vídeo, colocou lá no Face explicando o que era OS, explicou. Então, apesar de saber que vai ser uma polêmica eterna, é uma polêmica mais por desconhecimento do que efetivamente o que é o assunto. Então, a questão da informação tem que investir, porque o governo executivo ele faz uma série de coisas, só que não fala. Melhor o médico tem ali um médico, tem não sei o quê, mas ele não fala. E a gente fica só batendo. Então, a informação é importante. Tá, falamos da mulher, falamos do consumidor, mas aonde você tem que ir, né? O que você tem que levar? Então, essa ideia da informação, investir nisso também é importante, porque a sociedade acaba recebendo isso, né? E de bom grado, o que facilita o governo e a gestão do dinheiro público. Por que não dá certo muito? Por que os serviços ficam falindo? Porque se você não dá educação, você fala assim, olha, você tem que dormir cedo, comer bem e tal, não sei o quê. Se você faz isso, o máximo que você vai fazer é na unidade de base de saúde, uma vez cada 3 meses. Fala, tá bem, eu tô meio assim, você consegue se cuidar, você pega o remedinho e volta, fica na paz, não pega a fila, mas não, você fica loucão. Você come o dia inteiro, bebe o dia inteiro, sei lá, usa droga o dia inteiro, só trabalha, se casa, porque aí o coração fica muita cobrança. E quando você não vai para o UBS, porque sua situação não é mais de UBS, sua situação é de pronto-socorro. Aí você é pronto-socorro, tem que esperar o cara que foi atropelado lá na Anhanguera, né? Que chega sem o braço está lá ainda, tem que voltar. Aí você, não, eu quero ser atendido. Ô, meu senhor. Quer dizer, se você se cuidar,
você vai usar menos o serviço público, é questão de formação, né, de educação mesmo. Agora, se você quer uma vida desregrada, não dá para ficar acusando, né? Aí faz lá, puxa vida, você chega no pronto-socorro, tem uma plaquinha vermelho, verde, amarelo, azul, rosa. Se estiver em novembro, outubro, né? Novembro é azul. Várias cores. Aí você chega lá com uma dor no braço, aí chega uma senhorinha assim, cansada e tal, e ainda já sofreu um acidente, mas não. É direito meu, direitos iguais. Você quer passar com uma dorzinha no braço, se não dá uma rasteira na senhora, porque a sua cultura é essa. Né? Jogar o papel fora do carro, uma lata, nossa cultura é essa. Quando a gente fala que tem tiriricas e tal, que é um deputado, tá lá fazendo o papel dele, não sei qual, mas está fazendo o papel dele, não conheço os projetos dele. Tem um tiririca. Mas o Brasil você tem uma série de tiriricas, você tem uma série disso e daquilo, aquilo outro. Você tem grupos. A gente fala, o deputado X não é homofóbico. Mas é ele que é homofóbico? Não. Porque se ele fosse efetivamente, a sociedade discordasse dele, ele teria saído de lá. Ou saíram com ele. O pessoal ia sair com ele. Não, tem gente que concorda com ele. Nós amamos os animais. O cara não tem um poodle na casa dele, não ajuda ninguém. Disse que cuidou. Mas se você for observar, isso não existe, né? Efetivamente. Então, quando a gente fala temos maus representantes, porque ele representa uma parcela muito grande da sociedade. Quero ir contra o governo aí, votar todo mundo lá pro fulano. 1,5 milhão de votos. Em São Paulo, isso, né? Não é nem Norte e Nordeste, que o pessoal tem um preconceito em relação a eles, mas Rui Barbosa não é daqui, nem outros caras, feras do direito e nem da filosofia, né? Não é daqui de São Paulo. Mas tudo bem, é votado aqui em São Paulo, 1,5 milhão, porque você fez um protesto. Qual que é o seu protesto? Colocar um fulano sem nenhuma condição. Esse é o seu protesto. Aí você quer reclamar depois. Heloísa Helena quer sair para senadora, para presidente na época. Aí tinha um suplente dela. Se é de Alagoas, todo mundo sabe quem é. Não quero ajudar o país, quero salvar o país. Vamos lá, Heloísa, é nós, mãos dadas. E quem vai ficar no seu lugar no Senado? O Collor fica. É coisa que aconteceu mesmo. Não tem nada contra o Collor, nem a Heloísa. Eu amo todos eles. A Heloísa é super linda. Mas o fato é que essas intenções meio impensadas demonstram o quanto nós estamos distantes do compromisso de cidadão, distantes da política. Obrigado. Só falando um pouco dos tiriricas da vida, né, Delova? Uma das questões da reforma política é o distritão, que está muito aguçado lá na Câmara Federal, que seria os mais votados das cidades acabando sendo eleitos. Né? Em Campinas, os 33 vereadores mais votados seriam eleitos e aí a gente evitaria um pouco esse efeito tiririca, que ele poderia até ser candidato, mas o grande problema desse protesto não é o tiririca. São os deputados que ele acaba elegendo e você não sabe. Então, assim, me parece que está muito forte isso lá em Brasília já para as próximas eleições. E aí vai acabar com aquela questão também aqui em Campinas, no último pleito, se bem que se fosse assim, eu não estaria aqui hoje. Eu fui o 36º mais votado no geral, mas eu fui eleito por conta do coeficiente eleitoral. Mas vai acabar, por exemplo, nós tivemos o caso de uma vereadora que teve 6.000 votos, não foi eleita, e tivemos um com 1.800 e foi eleito. Então, eu acho que seria muito mais justo, né, nesse ponto de vista. E acabaria também com esse efeito tiririca. Delova, quero agradecer demais a tua presença, a presença de todos, e eu quero agradecer a tua presença, não só em meu nome, mas em nome de toda a Câmara Municipal, com certeza. Como eu disse, isso vai para o YouTube, vai ser um vídeo que todos nós temos a obrigação de compartilhar para a questão que o Emerson perguntou aqui, da gente dar essa informação para as pessoas e levar esse conhecimento às pessoas. Então eu faço esse agradecimento em nome da Câmara Municipal, em nome do presidente Rafa Zimbaldi, em nome do nosso mandato. E agradecer
a todos vocês que estiveram aqui presentes e sintam-se à vontade em voltar à Câmara Municipal, porque aqui é a casa do povo. Obrigado, gente. Nesse momento se encerra a transmissão da palestra O papel do Legislativo, Executivo, Direitos e Deveres do Cidadão. TV Câmara Campinas.